A história de Leish Lechá, muita gente conhece, né? Pensa em Abraão, uma jornada antiga, no deserto. Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito completamente diferente? E se em vez de ser só história, essa narrativa for um mapa super detalhado da nossa própria psicologia? É isso que vamos fazer hoje. Decodificar essa passagem com uma jornada que acontece, olha só, agora mesmo, dentro de cada um de nós. A ideia central que vai guiar toda a nossa exploração é esta aqui. Tudo o que está na Torá acontece internamente. Abraão, o faraó, as batalhas, tudo isso são, na verdade, símbolos de forças e desejos dentro da nossa mente. É uma perspectiva que, sinceramente, transforma um texto milenar num manual prático para a gente se conhecer melhor. E isso nos joga direto numa pergunta fundamental. E se a jornada de Abraão não for sobre o passado, mas sim um projeto, um passo a passo para o nosso desenvolvimento? Um guia para a gente sair da confusão do dia a dia e encontrar um sentido maior. É exatamente por aí que a gente vai investigar. Ok, então o ponto de partida é o famoso chamado Lech Lechá, que quer dizer algo como vá por si mesmo, ou ide adiante. Mas a chave aqui é entender que esse não é um convite para uma viagem física, com mala e tudo. É um chamado para um despertar interior. É o verdadeiro começo de uma jornada de transformação. Tudo começa naquele momento em que a grande pergunta aparece: qual é o sentido da minha vida? É aí que a força que a gente chama de Abraão desperta dentro de nós. É o desejo de encontrar algo maior, de sair da nossa Babilônia pessoal, sabe? Aquele estado de confusão de viver no piloto automático, só seguindo o materialismo ou o que os outros esperam da gente. E para onde vamos? Para a terra que eu te mostrarei. A Cabala nos dá uma pista incrível aqui. A palavra hebraica para terra, Eretz, vem da mesma raiz da palavra para desejo, Hadson. Então, a jornada para a terra de Canaã é, na verdade, uma jornada para dentro, para cultivar um novo tipo de desejo. Um desejo mais elevado, focado em doar e em espiritualidade. Mas é claro que não seria tão simples. Assim que a gente chega nesse novo estado de desejo, nessa terra de Canaã interior, adivinha? Aparece o primeiro grande desafio. Uma fome se instala no lugar. E essa fome é totalmente interna. É aquela sensação de ter uma intenção nova, nobre, mas não saber como os colocar em prática. É um vazio. E é esse vazio que nos força a descer ao Egito. Simbolicamente, isso representa um confronto necessário cara a cara com o nosso próprio ego. E quem a gente encontra lá no Egito? O faraó. Ele é a personificação do nosso ego. É aquela voz interna que está sempre perguntando: tá, legal, mas o que eu ganho com isso? Nesse cenário, a nossa intenção de doar, o nosso Abraão, fica com medo de que a nossa vontade de receber, a nossa Sarai, seja totalmente engolida e corrompida por essa força egoísta. A tentativa de solução é bem interessante. Abraão apresenta Sarai como sua irmã. Psicologicamente, isso é uma manobra para tentar separar nossa intenção pura, que quer doar, do nosso desejo de receber, para proteger esse desejo do ego. Mas a história mostra que isso não funciona. A lição aqui é muito profunda. O avanço espiritual de verdade não vem de fugir do ego, mas de confrontá-lo e aprender a corrigi-lo. Depois desse primeiro confronto com o ego, a jornada continua. A próxima etapa envolve navegar a outros conflitos, agora entre diferentes partes de nós mesmos. E isso exige escolhas, algumas bem difíceis e decisivas. O conflito entre os pastores de Abraão e os de Ló é o símbolo perfeito de uma luta interna. O nome Ló significa maldição. Então a separação deles representa uma escolha consciente que a gente precisa fazer. Distinguir nossas aspirações espirituais, que buscam doar, dos nossos desejos mais básicos, egoístas, que só querem receber para si mesmos. O ponto crucial aqui é que Abraão não destrói Ló. Ele só se afasta. Isso nos ensina uma lição valiosíssima. A gente deve se abster de usar nossos impulsos egoístas, mas não tentar acabar com eles. Cada parte de nós, até a mais egoísta, um dia vai precisar ser corrigida e integrada. É só depois dessa separação que vem a próxima batalha, a guerra contra os 4 reis, que simboliza a luta contra os nossos maiores obstáculos internos, aqueles que nos impedem de avançar. Depois de tantas lutas, como garantir que o avanço seja seguro daqui para frente? A resposta que a história nos dá está em fazer uma aliança, um pacto. Isso funciona como um mecanismo interno para garantir uma passagem segura para o próximo nível espiritual. Pensa numa aliança, nesse contexto, como uma lei interior que a gente adota. É um conjunto de princípios que nos guia com segurança pelos territórios desconhecidos da nossa consciência, garantindo que a gente não se perca no caminho para o próximo nível.
Duas alianças são feitas nesse ponto. A primeira, a aliança dos pedaços, tem a ver com unir opostos. Mas vamos focar na segunda, a aliança da circuncisão. É uma metáfora poderosíssima para a autocorreção e o gerenciamento de desejos. Então, como funciona essa circuncisão interna na prática? É um processo bem claro. Primeiro, um desejo muito forte aparece. Segundo, a gente percebe que não consegue de jeito nenhum usar esse desejo com uma intenção de doar para os outros. Terceiro, tomamos a decisão consciente de não agir sobre esse desejo, de cortá-lo temporariamente. E quarto, esse ato de se abster voluntariamente é a própria aliança. É como dizer para si mesmo, não consigo corrigir isso agora, então por enquanto não vou usar. E todo esse trabalho, todas essas lutas internas, as escolhas, os pactos, nada disso é em vão. Tudo isso leva a uma transformação fundamental, uma mudança real na nossa natureza interior. E isso é simbolizado na história pela mudança de nomes. A mudança de nomes aqui é o símbolo de uma virada de chave interna. Abrão, que significa pai elevado, uma intenção ainda pessoal, se expande para Abraão, pai de multidões, mostrando que a intenção agora é universal. Da mesma forma, Sarai, nosso desejo mais bruto, se transforma em Sara, o que indica que esse mesmo desejo foi corrigido e agora pode servir a um propósito espiritual maior. E com a intenção Abraão e o desejo Sara finalmente alinhados e corrigidos, eles podem dar à luz. O nascimento de Isaac aqui simboliza a capacidade de gerar conscientemente o nosso próximo estado espiritual. É o ápice da jornada, a criação ativa do nosso próprio futuro. E assim, a lição mais profunda de Let Lechá se revela no próprio nome. Ide adiante. Isso mostra que a vida espiritual não é sobre chegar a um destino final e pronto, acabou. É um processo. É um movimento constante. Um ciclo sem fim de olhar para dentro, examinar os desejos, fazer escolhas e avançar, sempre, para o próximo estado de consciência. E no fim, a história se torna um espelho. Essa jornada toda nos deixa com uma pergunta muito pessoal. Qual é a nossa Babilônia hoje? Que zona de conforto, que hábito, que confusão mental está nos impedindo de dar o próximo passo? O chamado para ir adiante ecoa o tempo todo. A verdadeira questão é, será que a gente está disposto a ouvir?